O supermercado Falqueto vem construindo uma linda história ao longo de 45 anos junto das famílias da região da Serra Sede, valorizando as raízes do povo serrano. Os esforços deste empreendimento familiar vêm acompanhando os avanços e inovações do mercado que visam proporcionar a você, cliente, uma experiência de compra cada vez melhor. Pensou em qualidade, variedade e preço baixo? Lembrou Supermercado Falqueto. Olá, amigos do Iagora Podcast, internautas. Hoje é um podcast especial que nós vamos gravar aqui. Muito especial. Com o nosso amigo Robbie. Robinho. Me chama de Carlos. Robinho. Carlos Roberto. Carlos Roberto. A gente está brincando aqui porque ele deixou escapar aqui. Por que ele tem um apelido chamado de Robbie? Depois a gente comenta, não, né? Isso aí você deixa para depois, agora não. Isso, mas é importante a gente marcar esse podcast realmente como um podcast especial, né? Nos foi apresentada a história do Carlos e da mãe do Carlos, né? A dona Miralva, né? Dona Miralva. E nós estamos no outubro, onde marca-se a campanha do Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. E a história tanto do Carlos quanto da dona Miralva está muito ligada essa questão desse, né, a sua vinda para o município da Serra, né, a sua trajetória, ela inicia no momento que a sua mãe adoece, né? Então a gente vai conversar contigo sobre essa história e esperamos que a tua história sirva de exemplo para muita gente, né? Eu creio que sim, eu quero agradecer desde já a todos vocês, que é um prazer estar aqui nesse momento. Nunca participei disso não, mas pelo jeito eu acho que eu vou gostar, tá? Vai gostar. Só não me chama de Robinho. Pode deixar, Robinho. Pode deixar, Robinho. Pode deixar, Robinho. Ninguém vai chamar de Robinho. Não deixa a gente. Mas é interessante, a história realmente tem muito a ver. Eu falo que pouco não, tem muito a ver com o Outubro Rosa, que é um mês que a gente sabe que todas as mulheres em nosso país, nosso Brasil, têm que se cuidar, têm que se prevenir realmente, porque é uma doença séria e atinge toda a família. Eu falo que o câncer, no momento que descobre, toda a família fica doente, porque toda a família sofre. Então abala a estrutura familiar. Isso aí, abala a estrutura. Vou pedir para o Lindomar fazer uma contextualização para os nossos internautas a respeito do que é o Outubro Rosa, né, Lindomar? É interessante que hoje está mais em voga, né? Todo outubro a gente percebe que existe todo esse movimento sobre o Outubro Rosa, que na verdade ele começou nos Estados Unidos nos anos 90. Algumas cidades americanas que faziam um trabalho parecido com esse que já ganhou o mundo. Lembrando que a campanha do Outubro Rosa hoje ele é internacional. Então no mês de outubro internacionalmente é que se faz essa campanha de conscientização, de prevenção, que é uma grande causa. E posterior a esse movimento, o Congresso americano, somente nos anos 2000, que aprovou uma legislação tratando sobre isso, transformando isso praticamente numa política de Estado. E é engraçado que em 1990 foi feita uma corrida de rua em Nova York. Nova York sabe que, né, que eventos esportivos acontecem aos milhares. Em 1990 que acontece até hoje essa corrida, a Corrida da Cura, é o nome da corrida. A Corrida da Cura, que é um instituto
lá que trabalha com a questão da cura ao câncer, criou, e aí os atletas recebiam esse laço, que a gente tá tão acostumado a olhar o lacinho, né, do Outubro Rosa, era entregue na época para os corredores, que eles corriam, recebiam, e a partir dali dos anos 90, se propagou com que as lojas e outras empresas passaram também a distribuir o laço como um grande símbolo. Aí, a partir dos anos 2000, quando foi aprovada essa legislação lá nos Estados Unidos, então todos os estados americanos passou a adotar. No Brasil, especificamente, olha que loucura, o movimento começou na década de 90, né? E no Brasil começou a chegar em 2008, né? Quando o nosso Museu de São Paulo, tá? Ele colocou na coloração rosa, a iluminação rosa nele. E aí sim começou a mais timidamente né? a despertar um pouco mais. Aí a partir de 2010, aí que começou esse movimento a se tornar cada vez mais gigantesco aqui no nosso país, né? Aqui no Espírito Santo também, esse movimento é bem forte. Temos a FEC aqui no estado, né? Que faz um trabalho primoroso no Espírito Santo com essa questão do câncer de mama. Isso lembrando aos nossos internautas que a nossa abordagem com o Carlos não vai ser uma abordagem técnica, né? Para falar da doença, para falar estatísticas da doença. A gente sabe que ela é grave, a gente sabe que ela é uma doença que ela ganhou uma proporção de ocorrência muito grande entre as mulheres, já de muitos anos para cá, mas a intenção não é trazer dados médicos ou dados estatísticos, a intenção é ouvir a história do Carlos, para que a gente possa entender o exemplo da importância do que seria, né, Carlos? Com certeza. A prevenção, não é isso? É isso aí. Então, o interessante é que sempre... Do que é prevenção, perdão, falei seria, do que é. Já passou. Já foi. Já foi. Mas o interessante de tudo isso é que sempre... alguma coisa sempre acontece nessa época. Chegando o Natal, chegando um aniversário, alguma coisa. E essa época foi uma época importante. A minha mãe estava na roça, né? Como ela sempre aquela mulher trabalhadeira, acordava 4 horas da manhã, sempre gostava muito. Fala o local onde vocês estavam. Itamaraju, só que a gente estava no município de Curumbau, município pequeno. Bahia. Uma praia maravilhosa. Praia maravilhosa, quem não conhece pode Um povo conhecer. hospitaleiro, Nossa, bacana, todo mundo se conhece, todo mundo... É uma maravilha. E o interessante é que ela veio para a cidade, a gente se preparar para a festa. Quando chegou na cidade, ela começou a sentir uma dor. Uma dor que não tinha como conter. Levamos no posto, no médico, quer dizer, no posto da cidade. E aplicaram vários tipos de medicamento e nada. Foi aí que aplicou a morfina. Nós sabemos... Para aliviar a dor. Para aliviar a dor. Uma das... acho que do medicamento mais forte. Sim. Para aliviar a dor, Para aliviar a dor. E não passou. Nossa. Aí começou o desespero, né? Começou o desespero da família. Por que isso? E começou, né? Aí o médico falou assim, ó... felizmente, você tem que tirar sua mãe daqui, porque as condições, muitas vezes, do nosso estado não proporcionava a nossa região, né? Provavelmente vocês estavam na unidade básica de saúde, Isso. provavelmente, né? Uhum. Provavelmente um clínico geral foi quem atendeu vocês, isso provavelmente aí. Não tinha especialidade. Não tinha isso aí. Lá. Então ele falou, você tem que procurar um especialista para ver realmente o que sua mãe tem. Aí meu irmão já estava aqui em Vitória, ligamos para eles e contamos a situação, tudo que tinha acontecido. E ele traz mãe para cá que a gente vai ver. Aí começou aquele desespero, vamos, e saímos de madrugada. E nenhuma ideia a Do família que seria. tinha do que poderia ser a causa dessas Naquele dores, momento lá, né? Lá no... Daquele não. Nenhuma ideia, porque a mãe em si era uma pessoa forte na roça, aquela pessoa acostumada mesmo a pegar na enxada, então você olhava para ela assim... Ela tinha quantos anos, né? 59 anos. Jovem. Ia completar 60, então você olhava para ela não sentia nada. A pessoa sempre estava ali na batalha, tu não sentia nada. E nunca passava pela nossa cabeça. Você nunca imagina que uma doença dessa vai chegar na sua família. Até chegar. Você não imagina. Você acha que pode acontecer de tudo. Pode ser uma dor, pode ser isso, pode ser... Mas essa não...
você não imagina. Aí, E a sua mãe certamente não fazia o O autoexame. o Não. autoexame, né? eu acho que ia ter, Fábio, Lindomar. Lindomar. Ele quer que Fala chame ele de lindo. Lindomar. Em alguma coisa tinha que ser lindo, né? Pelo tinha menos o que ser, nome. Pelo menos, mas isso passa. Mamãe, obrigado mais uma vez. Aí como agradecendo a mãe, sempre a mãe. Aí foi o que eu... Pergunta novamente. Desculpa aí, gente, mas pergunta novamente. A questão do autoexame, Sim. né? Ela não, Não. Por falta de como eu te falei, da informação. Na Bahia a gente fala por falta de ignorância. Entre aspas, não estou aqui. Não é mas- generalizando. Isso Você aí. tá... Por ignorância, porque muitas vezes tem como você fazer isso anual. Tem como você, toda mulher em si, chegar todo ano e fazer esse toque. Porque se você detectar alguma coisa, se ela tivesse feito isso, eu acho que com certeza a gente ia perceber, entendeu? Agora, só um parêntese, né? O Lindomar coloca aqui na abertura que o Brasil começa a intensificar a campanha do Outubro Rosa em 2008, não é isso? Isso aí. E a sua mãe adoece em 2018, como você disse para nós. Ou melhor, descobre-se em 2018. Então havia mais ou menos 10 anos 10 em que o anos. país já havia aberto uma campanha, mas mesmo assim a gente pode entender pelo seu depoimento que as regiões mais interioranas, né, as regiões, né, mais Brasil adentro, essas campanhas talvez não sejam tão intensificadas como nas Sim, áreas mais urbanas. É verdade o que você falou, porque atinge algumas regiões, tem algumas regiões e atinge, mas alguns municípios ainda não. A campanha não, nesse período que o Lindomar falou que foi a descoberta há 10 anos, algumas campanhas não surgiam. E vocês já tinham ouvido falar Já. dessa questão antes da... Sobre câncer de mama, Já, eu não, já tinha ouvido se falar. eu falar que não, já sim. Eu acho que falta ter da família em si, porque nós estamos aqui falando. Eu acho que se tivesse reunido, por mais que ela não queria fazer qualquer tipo de exame, mas se a gente tivesse incentivado, tivesse alguém ali do lado, uma irmã, vamos fazer, minha irmã, eu acho que funcionaria. Sim, mas É porque... desculpa, Fábio. Perdão, Pode. é porque o que eu tô falando conhecia-se a campanha, mas ainda no âmbito superficial do processo, Isso aí. não essa coisa de torná-la hábito, né? Isso aí. Na sua região. Uhum. É Então, era isso que aconteceu, né? Aí, saímos, continuando a história, saímos de Itamaraju, viemos aqui para Vitória. Chegamos aqui, preparamos todos os exames, começou a fazer um exame e tal. E uma notícia que ninguém quer saber, ninguém E quer aí ouvir. vocês foram para Santa Casa de Santa Misericórdia, Casa, que é lá no isso, centro, que isso é um aí. hospital da MSCAM. Isso aí. Que é um hospital muito Muito bom. bom, atendeu a gente super bem, sabe? Ótimo médico, enfermeira, todo mundo, cuidado. Então, isso aí a gente tem que ser dito, né? Sim. Tem que ser falado. E lembrando só, um parênteses que lá é filantrópico, É isso aí. tá? Lá recebe também recursos do Estado, mas também ele sobrevive através de doações de pessoas de bom coração que vão lá e ajudam Uhum. com doações para que Verdade. pessoas na condição em que sua mãe estava pudesse vir do sul da Bahia para vir até a Santa Casa para ser atendido. Verdade. Porque num período que a gente teve lá, muita assistência, muita ajuda, isso aí. Mas continuando. Aí fez todos os exames, aí o médico, fizemos exame disso, aquilo, todo o procedimento que tem que ser feito, né? Para descobrir o câncer. Aí o médico chamou a gente, uma notícia que a gente nunca espero ninguém ouvir essa notícia, saber, e eu não esperava. Abre uma cratera. Eu no chão. pensei que era uma coisa simples, talvez não, vai ser uma coisa simples, vai fazer os exames e vai embora. Aí ele falou assim, ó, vou dar 2 notícias para vocês. Uma talvez, uma boa e uma que vocês... Eu falei, tá bom. Aí chamou e falou assim, ó, a boa é que sua mãe está aqui. Ela vai ser bem cuidada, vai ter todos os recursos. E a outra é que sua mãe está com câncer, já está muito avançado, Nossa. 8 centímetros, Uau. isso, 8 centímetros e nós vamos fazer de tudo. Vamos ver se dá para fazer a cirurgia. Ainda tentou, ele falou, vamos ver, fez todos os exames.
Mas nesse período que ela foi fazendo os exames, foi fazendo uma quimioterapia, o médico foi o diagnóstico ia mostrando que estava avançando, continua avançando. A situação começou a piorar. Ele estava num estágio maligno muito forte. Isso aí, meu amigo, muito forte. Aí ele falou, falou para mim, pro meu irmão, falou assim, não tem como operar ela, não. Deu metástase, então é uma situação muito difícil, né? Porque a gente fica assim. Mãe, né? É que ele fala, mãe. Pra quem tem uma mãe sabe o que é mãe, entendeu? Porque eu falo porque eu tive uma mãe, pessoa maravilhosa. Não se preocupe, não. A gente fica meio emocionado, mas é o coração. Aí coração. chamou, falou assim, vai continuar, vamos continuar fazendo tratamento, só que não tem como operar. Ela vai dar uma melhorada e vamos rezar, pedir a Deus. Para Deus nada é impossível, a gente sabe. Então, verdade. E eu acreditava nesse milagre, né? Quanto tempo já, quando ele fala que os médicos falam que não há possibilidade da cirurgia, ela já estava quanto tempo no hospital? Tava mais ou menos 2, 3 meses, mais ou menos, porque realmente ele já estava, a situação não tinha como assim, não tinha espalhado, ele estava quieto, fazendo tratamento a química, então ele começou, mas depois ele começou a reagir. A reagir. Só para os nossos internautas conseguirem compreender essa narrativa que o Carlos está apresentando para a gente, que é assim, imagina, a mãe dele estava em casa, na sua rotina constante, e a doença presente com ela, ali, crescendo. Silenciosa, né? Silenciosamente, de forma gradativa. Ela não sentia nenhuma dor. Isso aí. Ela conseguia manter as rotinas normais. E em algum determinado momento, a doença atingiu algo dentro dela que manifestou a dor. E aí, sem saber o que né, pessoas, com certeza, que sua mãe, como sempre foi uma pessoa muito forte, aquela pessoa assim, tô aqui, tô sentindo um pouco de dor, eu vou tomar ali normal, um chá de boldo, vou tomar um chá de boldo, padrão nos nossos rincões, né? Toma aqui um chá de boldo, dou uma deitada, vê se a coisa melhora. E aí, acabou não acontecendo a melhora, a dor foi intensificando. E quando a gente fala de 8 centímetros, para algumas coisas 8 centímetros pode parecer pouco, mas já é um estágio avançadíssimo da doença. E que a ideia do Outubro Rosa é explicar para as pessoas que o processo de prevenção por que é uma das doenças que mais mata as nossas mulheres no nosso Brasil. Você que tem mãe, tia, prima, irmã, namorada, noiva, esposa, conversa com elas, porque é extremamente importante fazer o autoexame, e a partir dos 40 anos já tem esse direcionamento do Ministério da Saúde para que as mulheres possam ir fazer, né, a mamografia. Isso aí. Que quanto mais cedo se descobre mais chance de cura. A cura ela é acima de 70% de cura. Infelizmente a mãe do Carlos, né? Sim, é um índice muito positivo de cura, né? Sim. Mas é o que ele falou, né? Onde eles moravam, a informação, a depender da forma como se chega. E aí, eu quero só fazer um paralelo muito rápido para a gente não fugir do nosso eixo, da nossa conversa, que é o Outubro Rosa, a quantidade que a gente está vivendo hoje de pessoas que não estão indo levar seus filhos para se vacinar com a poliomielite. Verdade. Porque o governo central resolveu parar de fazer as campanhas educativas. Que é um grave erro para nós. E a campanha educativa do Outubro Rosa, retornando para o nosso eixo aqui, ela também serve como exemplo para isso. A sua história de vida é um exemplo para isso. Eu queria aproveitar também a fala do Lindomar para acrescentar, acho que uma orientação, né, uma sugestão muito importante. Existem muitas pessoas, como foi o caso de vocês ainda, né? Ou seja, distantes do processo de atenção para esse autoexame, e não só em relação ao câncer de mama, né? Em relação à saúde como um todo. Mas hoje nós temos uma juventude, né, extremamente ativa, extremamente, né, antenada com as coisas. Presente. Então, assim, os jovens também precisam ajudar suas avós, suas mães, né, com mais idade, as pessoas que têm um nível de esclarecimento menor, né?
acho que o jovem tem que entrar nessa campanha também, né? É extremamente importante isso. E aí, Carlos, quando vocês vieram para cá, né, para o Espírito Santo, quando você falou que abala a estrutura da família inteira, e você teve que sair de lá e teve que se restabelecer aqui. E como é que, digamos assim, como que é a vida do Carlos hoje, aqui no Espírito Santo? Vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Abalou porque você tem uma estrutura. Eu estava bem, como eu falei com você. Cabeleireiro, né? Mexia com cabelo, trabalhando, estudando, tudo normal. Você é casado? Você não comentou. Não. Sou divorciado. Sou divorciado. É muito feliz, feliz esse homem. Tenho um filho maravilhoso, mas sou divorciado. Para com isso. E o que aconteceu? Porque abalou. Eu deixei tudo. É tanto que eu cheguei aqui, quando eu começou o cuidado com ela, eu fiquei um ano parado. Vendendo pãozinho de queijo numa barraquinha que era do meu irmão, cafezinho na porta do Santa Rita, ali em Maruípe. Tem um outro hospital de referência. Isso, outro hospital. hospital. Onde tem uma FEC lá, que é a associação. Eu fiquei ali vendendo pão de queijo, isso aqui. Para quê? Para me sustentar. Porque minha renda foi a zero. Então, durante esse ano que eu passei nessa situação, foi um ano difícil. Mas eu estava feliz. Que ao mesmo tempo, por estar acontecendo isso, eu precisava. Me aproximou mais de minha mãe. Isso é bacana. É aí que eu toco quando você fala de sua mãe, Lidamar, é muito importante. Porque filhos, se eles soubessem o peso que tem uma mãe na vida de um filho, não tem nem como, é uma coisa muito imensa. A presença de uma mãe. A mãe, ela é capaz de fazer o quê? Ela dá vida pelo filho. Sim. Eu sempre falo isso. É um dos 10 mandamentos. É um né? dos 10. Isso Sim. aí. Então, Você vê como é profundo, como é uma lei. Nossa. Então da aquilo vida, para né? mim foi bom. Que eu conheci o meu outro lado. O hospital me ensinou a ser o Carlos hoje. Você descobriu uma força e uma potencialidade Que eu não tinha. que a sua mãe te proporcionou. Isso aí. Durante o período que eu estava ali, naquele cuidado com ela, eu aprendi essa força que ela passou para mim. Tem noção? De Que até... nunca desistir. Olha como é que mãe é um amor, uma coisa tão extraordinária, que até no momento em que ela tá se despedindo do mundo, ela deixa um legado imensurável para um filho. Isso é profundo demais. Nossa, e durante esse... Como é que era a relação dela com a doença? Nos momentos mais difíceis? Em viver, Fábio. Viver. Ela sempre tem esperança. Então, teve uma fé inabalável. Foi durante esse tratamento, ela ficou um período bem. Período que ela passou mais ou menos uns 6 meses, ela ficou assim, aquele tratamento, mas estava normal. E eu lembro que eu chegava na casa do meu irmão, aí ela... Vamos cantar aquele hino assim. Se Deus quiser, Ele é Deus. Então ela criou uma fé e transmitia essa fé. Entendeu? Não era da boca para fora, não, era de ela tinha sentimento. aquela alegria de... Chegava em casa, ela sempre estava animada. Botava um som, começava a ter um vídeo. Eu cortando o cabelo dela e ela cantando, animada. Então aquilo foi algo que me impulsionou. Voltei para a faculdade, continuei o estudo, entendendo? Mas aí já entrou outra história. Na hora que Lindomar fez... Qual foi a pergunta que você falou? Como é que é o Carlos hoje, Hoje. no Espírito Santo? Hoje, eu me sinto... Faço parte do Espírito Santo. Não desmerecendo a minha cidade, amo muito, mas pelo que me proporcionou, entendeu? Hoje eu faço meus vídeos, ele vê, transmito essa alegria. Eu não estou fazendo porque que eu quero ganhar dinheiro, não faço porque eu gosto. Eu gosto de ser assim. Então fala o canal pra gente poder já passar para os Depois eu falo, internautas. Rob Santos. Apareceu o Rob aí. Rob Santos Jesus, TikTok, hein? Eu sabia que o Robinho... Aí já começou. Eu sabia que o Robinho... Paz, é difícil, né? Mas
Ó, gente, ó, depois nós vamos falar por quê. Por quê? É óbvio, Calma, mas não, vamos já chegar deixa lá. mais pro final. Não pode deixar quieto, você acabou Aí- de fazer a propaganda aqui do Deixa canal quieto. do TikTok. Eu não Nossa. vou deixar quieto um negócio desse. Aí não Nós dá, vamos né? chegar lá no João Falqueta ainda daqui a Não, pouquinho. Nós vamos chegar no deixa João. quieto. Nós vamos chegar lá no João. Eu hoje me sinto um cara feliz no Espírito Santo, tá? Não vamos falar, depois a gente conta a história. Por que essa felicidade, essa imensidão que faz parte hoje da minha vida, entendeu? Do legado que vem, como ele falou, da minha mãe. Robinho, eu queria assim. A gente Lembra? chamou de Robinho já. Lembra pra gente, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente tá falando aqui de mãe, a gente tá falando, né, da questão da prevenção, né, Fábio? E você falou dessa relação sua com a sua mãe, né, que sempre você, na época como você era o filho solteiro que largou tudo lá pra vir aqui acompanhar a sua mãe. Conta pra gente uma história que era muito bacana você compartilhar com todo mundo que você vivenciou com sua mãe, lá na sua terra, Sim. lá na sua cidade. O interessante, vou contar uma coisa interessante para vocês. Aí eu estava construindo meu ponto de comércio, entendeu? Que onde era a casa dela, então a gente começou a construir para que eu colocasse a barbearia. Desculpa aí, gente, mas a gente aí, tá? Continua aí. Então foi aí a energia, porque eu estava morando numa casa de aluguel, mas querendo ir pro meu ponto, entendendo? Para ela ir junto. É tanto que na hora da construção ela falou bem assim: seu ponto na frente e faz uma casinha que eu vou ficar no fundo com vocês. Comigo, né? Aham. Aí eu falei, tá bom. Aí juntou tudo, minha família, meus irmãos, a gente tem que ser, ajudou a gente começando a construir. Aí meu ponto na frente, fiz uma porta, tendo que dava pro salão, e no fundo ela começou a morar no fundo e eu com o salão na frente. Aí certo dia, isso aqui vou contar, mas acho que ela já passou. Aí eu tava lá, tal, aí terminou eu no salão. Terminou o salão, eu tava com a namorada. Só que eu não sabia que minha mãe tava em casa. Aí daqui a pouco eu tô lá no Bem Bom. Aí daqui a pouco a mãe fala assim: Robinho, você tá aí? Rapaz. É aquele corre. Nossa. Então foi interessante, eu achei engraçado a forma. Mas ela percebeu, mãe não é menina, ela percebeu a situação. Ela chamou porque ela percebeu. Percebeu. Aí ela chamou, mas mesmo assim a mãe. Tô chegando, né? Ela falou, de outro não, jeito, né? tá tudo bem. É isso aí. ela ia Até falar- nessa hora mãe protege filho, ó. Até nessa hora mãe protege Aí, filho. ela, não, tá tudo bem. Vou fazer um cafezinho aqui e tal. Pô, até um Aí, café rolou até um Foi nesse cafezinho. período e voltou tudo a normal. Falei, ó, fica. Senta Fica de aí, boa, a tá sogra tudo de tranquila, boa, fica sogra de boa, fica a sogra de boa. E foi um caso interessante, que até hoje eu lembro da forma que ela falou, entendeu? Robinho, você tá aí? Sabedoria, Mas total, ela já né? sabia que eu estava ali, que ela mãe. Então, interessante. E várias outras histórias, né? Que a gente conviveu aqui mesmo no Espírito Santo. Eu levava ela aqui, a gente passeava, ia pra praia, entendeu? Tava fazendo muito barulho quando ela chegou? Ah. Isso aí, rapaz, nessa hora a menina deve estar lá. Quase que ele respondeu ali. Ele respondeu. Deixa Não, ele já quieto. respondeu. Já não. respondeu. Ele já respondeu. Mas Não, pra ela dar esse sinal, meu brother, acho que Alguma devia ter coisa um- já- Eu tenho certeza que estava acima de 50 decibéis. Se botasse lá o Rapaz. aparelhozinho para poder medir, Não, tava, não, acima tava de 50 normal, decibéis. Tava normal, tudo normal. Aí, então era minha mãe, eu falo que era uma piada em questão no bom sentido, entendeu? Aquela pessoa sempre alegre, Mas sempre você herdou isso dela. e sempre aquela Você é uma pessoa de muito bom humor, né? É. Você com adora dela. sentido de ajudar alguém. Ela se prejudicava por ajudar alguém. Você falou que ela cantava hinos no processo de Sim, casamento. ela não Ela era. de que Não, religião? ela não era evangélica, era católica. Católica, né? Só que era aquela pessoa assim que ela vivia com todo mundo. Você tava assim, É cristã, de verdade? cristã, e não tinha religião. Você chegar assim, ô filho de Maria, tá, ou Maria, ou Pedro, tá acontecendo alguma coisa. Ela deixava e ia lá ajudar e ver o que tá acontecendo. Então sempre ela foi aquele vizinho prestativo, às pessoas, tá?
E sempre o legado dela é sempre assim. Mesmo que esteja difícil, ninguém tem nada a ver com o que está acontecendo. Então sempre anda sorrindo e trata as pessoas bem. Robinho, vocês eram quantos filhos? 4. 4 filhos. Eram três homens e uma mulher. Alguém tinha que salvar essa família. Tinha que ter uma mulher para salvar a família. Que é Salvar. muito bom. A gente. No caso dele, a Madalena colocou no nome lindo, mas na sua família pelo menos nasceu uma rosa, né? Não, aí não. Aí você já tá. Só porque eu tô com a Outubro camisa. rosa. Não, a camisa é Outubro Outubro Rosa, em consideração Rosa. as mulheres, né? Mas os seus irmãos hoje, eles moram onde? Você tem um isso eu ia irmão te que mora perguntar. aqui. Sim. Eu tenho uns que moram na Bahia, Ok. entendeu? E tenho 2 que moram aqui. Em Então- Vitória. Hoje já tenho 2. Depois veio o outro pra cá e a história, entendeu? Hoje tem 2. Hoje tem 2 que moram aqui, Isso. você 3, então tem um que E mora lá. mora ainda. na Bahia, que é a menina, entendeu? A menina mora lá. Mora lá. Tem alguns contextos que a gente não entra em cena porque você Não, sabe que nem quando precisa. diz família a gente Não, Não, entendeu? que isso. é Mas, uma coisa... mas foi um período que muito difícil, tá? Eu falo por mim, né, Dama? Entende? Falo por mim. Pela minha parte, entendeu? Pelo que eu fiz. Eu me doei por minha mãe, não me arrependo. Faria qualquer um. Eu acho que, como eu falo com você, deixar bem claro. Todo filho tem que fazer isso. Tudo pela sua mãe. Não tem coisas que não tem um absurdo que a gente vê. Agora, assim, quando você fala assim, eu acabo lembrando do aspecto bíblico e do aspecto da vida em si, né? Porque esse arco que é a criação é muito curioso. A gente nasce extremamente vulnerável, precisa dos pais para tudo. Verdade. Ao mesmo tempo que o pai também, os nossos pais também vão a caminho de um momento que eles vai haver uma nova fragilidade, né? Sim. Fragilidade da idade, né? Da memória, muitas vezes. Então, assim, é fundamental o que você está falando. Que você não tem consciência de que você tem que cuidar do seu pai que cuidou de você lá na frente, é um problema Processo. de ordem ética muito grave. É muito forte, assim. Só para deixar os nossos internautas, né? Nós estamos aqui no Iagora Podcast com o Carlos, popularmente conhecido como Robinho, tá lá no canal do TikTok. Bombando, hein? A rede tá bombando, Vamos me segue pedir, lá. Fábio, o Matheus, para colocar ali embaixo da telinha. O Matheus é Eu fera já fiquei nisso. Mateus, sabendo, Lindomar, Né? eu fui sabendo que ele tem mais de 6 mil seguidores. Aí, ó. Eu queria que você pedisse para ele seguir a gente também, para ver se Sim. 6 mil, todos 6 mil. Não, isso aí você pode deixar que eu vou fazer minha parte. E Isso é- interessante. Desculpa, cara, pode falar. Eu ia deixar Lindomar falar, mas eu vou atrapalhar. Não, e aí eu tô trazendo os nossos internautas aqui para nossa conversa, que é um momento muito especial para nós aqui do Iagro, para poder proporcionar aos nossos internautas aí, pra gente falar sobre a importância do Outubro Rosa. Agradecer imensamente Isso aí. aos nossos parceiros, né, Fábio, que nos ajuda a fazer aqui o Iagro Podcast. E aí, hoje, especialmente, né, o João Falqueto, da família Falqueto, né, que é um empreendimento maravilhoso que nós temos aqui na Serra Sede. Para quem ainda não conhece, vale a pena ir lá. Lá são produtos de primeira, da melhor qualidade, atendimento Melhor qualidade. maravilhoso, esplendoroso. Eu, depois da gravação, vou passar lá para fazer umas compras para casa, que eu tô precisando. Você A não mulher quis já trazer comprou? um bolinho hoje para nós, né? Nem um bolo aí. Mas ele tá na outra vibe. E aproveitar e agradecer também aos nossos outros parceiros, que a gente tem o CDL Serra, né, Fábio? Nos ajuda Isso muito. aí. A Rede Construir Salvador. Letícia, estamos te aguardando aqui nessa bancada, hein? Tá nos devendo, hein? Né, Fábio? Tá nos Com devendo. certeza. Muito. E aí nós temos o Santo Biasucci. Olha o nome, Santo! Nome forte, Santo. hein? Um Santo. santo que faz milagre mesmo. Aí. Tem empreendimento maravilhoso na região de Planalto Serrano, né? Que também vai vir aqui contar a sua história, que começou aqui na região de Serra Sede, em São Marcos. Grande case de sucesso. Mas eu não vou muito ficar falando muito da espetacular. história dele, senão estrago, né? O Papa Isso. Festas, que nós temos ali também, que são artigos para festas em geral que ele tem lá. A Rede Show Combustível, abasteci lá recentemente, né? Gosto de abastecer lá. E tem um Rede Show também em Planalto Serrano. Não é isso, Fábio? Que é do Isso. grupo lá, que ele tem. E tem um atacadão. Um Santo Atacado. Santo Atacado. Então, atacado feito pro microempreendedor. Pra quem né? tá começando. Com foco no, feito não, né? Com foco no microempreendedor. Ele lembra até das suas próprias raízes, né? De como é que ele Isso, começou. E aí, por que eu vim falar dos nossos parceiros aqui? Faltando um aí. Até
faltando um. CDL, Falquedo. Nossa, vamos me matar que eu tô esquecendo. Paola vai puxar sua orelha. Paola quem? A mulher que tem pavão de andar de avião, que falou que não sabia, mas eu sabia. Eu tinha a história guardada. Daqui uns dias a Paola Cake vai estar inaugurando a nova loja, que vai ser um ponto turístico da cidade da Serra. Eu gravei um vídeo lá na muito frente. Logo depois que a gente gravou com ela, eu gravei um vídeo lá na frente e eu vou fazer uma montagem de como estava antes e como vai ficar posteriormente dele. Mas eu fiz questão de trazer os nossos parceiros para trazer para nossa conversa, que o nosso amigo Carlos estava falando lá de quando ele foi, né? Um empreendedor também lá na cidade dele, Fábio, né? Na barbearia, cabeleireiro, lá. E contou uma história massa aqui, que a mãe dele pegou ele no momento... né? E quando ele precisou de retornar para o Espírito Santo, ele precisou, né, fazer alguns trabalhos informais de vendas ali na região, né? E eu queria saber assim, o que o Robinho faz hoje? Hoje... Até porque, deixa a bola aqui curta, deixa eu chutar, que você vai falar pra caramba. Até porque o Falqueto, né? A família Falqueto, o empreendimento Falqueto é muito importante nesse processo nessa história da sua vinda para o Espírito Santo, na né? sua história. Na sua busca, no momento também de dificuldade que você viveu. Então, assim, isso marca a essência do que sempre foi a família Falqueto. E você é um testemunho disso aí, né? Rapaz, o que falar dessa família? Só a verdade. É, porque eu tava no momento mais... Eu cheguei no momento de todo esse desgaste que você vai passando. E quando você procura algo, você fala assim, e agora? Eu sobrevivendo de pouco. Graças a Deus. Tava Olha ainda agora, sobrevivendo. Mas era um pouco que faltava. Porque eu tinha trancado a faculdade. Você estudava o que na época? Direito. Aonde você começou a estudar? Na Bahia? Já ou aqui Eu comecei a estudar na Bahia. mesmo? Na Facisa, na Bahia. Não tô divulgando não, hein? Mas Já divulgou. já divulguei. Depois eu mando a conta. E depois você manda conta, porque aí é importante. E aí, chegou aqui, eu me retornei a outra rede aqui. Falar o nome não, gente, deixa quieto. Pode. Pode falar. Pode falar, falar. pode. A rede Docto, muito boa, excelente. Que tem um trabalho social também de bolsa de estudo muito bacana. Eu estudei lá e eu muito conheço. bom. E eu precisava pagar, voltar à faculdade e terminar o meu curso. Aí, foi aí que eu tinha saído de lá. Eu trabalhava lá ainda, mas eu comecei a morar em Planalto aqui, Serrano. Meu irmão mudou pra cá, eu tive que vir pra cá com ele. Pestinho. Aí, certo dia de sábado, vai entrar agora o que o Falqueto representa na minha vida. Eu já conheci o Fabrício. E você conheceu o Fabrício aonde? Aí eu conheci o Fabrício em questão de central de compras. Porque, voltou a história, antes de cabeleireiro, eu trabalhei numa rede lá. Ó, da Central de Compras. Central de compras na Bahia. A importância do trabalho em rede, olha aí. Você tá vendo? Olha o loop. Então, eu sempre, quando tinha alguma reunião, o meu patrão me mandava. Porque, graças a Deus, sempre fui um cara de confiança. Ele vai... Vi lá a palestra, como é que é, o que vai. Eu sempre vi. Aí eu encontrei, participamos de um curso de gestão junto, eu, Fabrício, e criamos aquela amizade. Eu peguei um cartão dele, coloquei no bolso. Você acredita que eu peguei um cartão? Nossa, eu acho que eu peguei esse cartão dele. Tinha mais de 6 anos que estava na minha carteira esse cartão. E toda vez que eu pegava a carteira, eu vou tirar esse cartão, não sei pra quê. Mas algo falava assim, não joga no mar. E foi nessa época. Deus falando com você. Deus. Aí foi nessa época que eu tô em casa no sábado, eu peguei minha carteira, quando eu olho eu falo assim, cartão do Falqueto. Aí eu perguntei, meu irmão, não, Falqueto é em cima, em Serra Sede e tal. Aí eu olhei no fundo o nome de Fabrício. Eu falei, já sei. Será que eu ligo? Não, vou ligar. Pá. Quem é? Eu falei, é o Carlos, assim, andando. Ele, não, então vem. Ô, Carlos, tudo bem e tal. Vem. Tá bem, mas não tá bem. Ele falou, preciso conversar com você. Sobe aí. Cheguei lá e tal, nossa. Ele me atendeu bem. E o interessante, quando eu cheguei aí, rapaz, você não sabe a resenha voltando.
No dia que eu vi, eu me arrumei tanto que eu tava aparecendo, botei um blazer, botei um negócio todo chique. Parecia que ia casar. Parecendo que ia casar. Aí cheguei no Falqueto, aí todo Você ia mundo... casar com o Falqueiro. Não, todo mundo olhando assim, né? Falando assim, pô, por que esse cara vem chegando aqui da forma assim? Todo mundo fala assim, deve ser algum empresário, alguma coisa, cara todo importante. Aí o Fabrício me recebeu e tal, eu expliquei minha situação, né? Porque na vida do homem ele tem que ter humildade. Sim. Tem hora que você tá lá, mas tem hora que você tem que descer. Então, eu acho que é importante. Eu conversei, contei a história para ele, que estava passando dificuldade, estava com minha mãe aqui na região, precisava trabalhar urgente. Ele, Carlos, mas você é um cara top, rapaz. O que eu vou arrumar aqui para você, rapaz? Eu falei assim, não importa. Eu quero trabalhar. Isso aí. Não importa o que você vai me dar. Ele, você quer? Eu quero. Falei, peraí. Foi lá em cima, pegou uma camisa do Falqueto, eu lembro como hoje, a camisa verdinha. Veste a camisa. Pode trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar. Entrei pra loja, comecei naquele dia, já fiquei alegre. Que porque, dia era esse? Você marcou na sua mente? rapaz, O ano, o mês? rapaz, era pra estar, mas devido a tanta coisa que aconteceu na sua que, vida. se eu te falar... O Fábio gosta de fazer isso mesmo, gosta de deixar as pessoas não, boas. ele tá me deixando meio confuso, mas eu entendo, Fábio. Eu também faço isso. Não, porque eu gosto de... É importante saber marcar. importante. Mas Claro. foi no sábado. Pensa no sábado de movimento, aquele sábado que arrebenta. Dia de feira, encerra a Dia de série. feira. E aí Então foi tem... nesse dia e foi um dia como você falou, Fábio. Voltando, foi muito importante. Foi aí que eu comecei a dar um pontapé inicial. E hoje você faz o que lá no Falqueto? Hoje no Falqueto eu sou um dos líderes, encarregado do setor de hortifruti. E o mais interessante é a confiança que o Falqueto me proporcionou. Eu levei meu trabalho, levei minha confiança e ele proporcionou isso para mim. Porque eu acho que todo o trabalho é digno. Não estou aqui para falar. Mas para mim, eu como funcionário, o Falqueto é minha família. Durmo na casa dele. Se precisar, eu ando com o carro dele. Humildade. Tem festa. Nossa, eu chamo o seu Joel até brincando de pai. Chamo o vô, que é uma figura muito nobre, que entra no mercado, eu chamo de avô, brinco, abraço, converso com a dona Filomena, brinco com o Tiane, faço resenha com o João. Então, tudo isso, é por isso que eu falo, hoje, minha família, não desmerecendo a que eu tenho, mas minha família hoje aqui é o Falqueto. E lembrando que o que o Carlos está dizendo, nós estamos falando na região de Serra Sede. Serra Sede. Que é onde nós estamos, onde é nosso estúdio. A gente Isso aí. ama essa terrinha, né, Fábio? A gente fala Sim, que não é dessa à terrinha toa daqui que nós pro estamos mundo. aqui Exatamente. no círculo histórico da cidade da Serra. Então, é muito bom. E o Falqueto tem uma raiz aqui 45 profunda, anos, né? É Sim. 44, 45 anos de história, né? História construída muito bonita. Minha mãe já comprou no Falqueto numa época em que se anotava no caderninho. Que como ela era servidora pública, existia essa possibilidade, ainda que viviam momentos difíceis, atraso na folha, etc. E o Falqueto sempre permitiu, ainda que ela e muitas outras pessoas pudessem ficar naquela dívida para trás e ir fazendo para frente. Só de novo abrindo um parênteses, né? Pegando o que você falou, o gancho. O João fala desse período. E fala como foi importante para eles também, porque eles também entraram em dificuldade, Sim. mas não deixaram de... É para outra história. Não. Persistir pra e tem uma outros- coisa que é extremamente importante, que é Persistência. resiliência. É isso aí. Que é extremamente importante na vida, mas quando a gente trata de vida empreendedora, Falqueto, por ter 45 anos aqui nessa cidade, É um orgulho. demonstra uma resiliência gigantesca. Essa é de toda a família, de muitas pessoas que você narrou, que a gente conhece. Eles, né, são pessoas maravilhosas, cada um deles são pessoas dignas, maravilhosas, que têm histórias na nossa cidade. Mas é por isso que a gente fala até família Falqueto. É porque A hoje... gente nem fala supermercado Falqueto. Né? Quando Já. a gente fala mais com o parceiro, a gente fala a marca familiar é família, muito forte. eles, Referência quem deles. eles são, a essência deles. A essência. E tudo isso motiva, né? Porque... Aí você retornou para a faculdade, né? Sim, Depois entrou sim, no Falqueto. retornei.
Retornou em que ano? Ele sempre procura o ano, né? Não, sabe por quê? Porque a gente tava conversando antes Não, de mas gravar. você quer, tá? Antes de gravar, você eu te conheço de algum lugar. Eu também acho que conheci algum lugar. E eu estudei na Docton. Eu fiz direito na Docton. Aí! Pronto! E É organizei. de lá mesmo que eu te conheci. E organizei eventos pela Docton, Foi. de visita técnica Foi a isso aí. vários locais. Eu já vi essa carinha. Não, eu tava Ele falou lembrar, aqui, tava porque- tentando lembrar de onde. De onde? Eu falei, eu conheço essa figura. Foi de lá Viu? E mesmo. eu comecei meu curso de Direito lá em 2017 e concluí. Eu só não fiz o último período na Docton, que eu tive um pouco de desentendimento lá com a direção, mas são pessoas Sim. maravilhosas, não tenho nada contra eles, gosto. Tanto é que eu falo da Docton Muito, muito bom. com muito carinho mesmo, assim, que eu tenho professores de lá que se tornaram meus amigos. Mesmo, assim, de ter contato, de se falar, resenhar, conversar. Né? E o ensino é algo extraordinário. Que bom que você retornou aos estudos. E aí, você retornou aos Aí em estudos? 2021 eu terminei, entendeu? E veio fazendo a prova, tentando a prova, entendeu? Em algumas situações. Deu uma parada devido. A última você fez, a 35? Fiz. Como é que foi? Foi mais ou menos, entendeu? Eu tava dentro do foco aqui para nós, só que eu tirei o foco. Preciso voltar a esse foco, porque eu gosto disso. Você já passou na Do primeira direito. etapa, né? Da Sim, OAB, falta a né? segunda agora, que eu tenho que A segunda voltar. você fez na 36. Foi. Não fiz a segunda. Não fez a segunda. Não fiz ainda. Então vamos lá. Só pra gente contextualizar os internautas para eles entenderem. Você estuda direito durante 5 anos. Você aprende que toda resposta é depende. É isso É aí. ou não é? Depende, é Ele estuda verdade. 5 anos e acha que já sabe toda a resposta. É. Só que você aprende que toda a resposta É. depende. É verdade. Aí, além de fazer os 5 anos, Fábio, você tem que fazer um raio de uma prova É. que ela não Pega. traz pra você, agrega conhecimento nenhum. Zero. Eu sei que eu fiz a prova, graças a Deus, eu consegui passar. E a prova da primeira fase são 80 questões, Tem que em que acertar você 40. obrigatoriamente tem que acertar 40. É isso aí. Quando você passa da primeira fase, não É. satisfeito com É. um diabo de uma prova difícil pra cacete, que É você isso estuda praticamente nada daquela merda na faculdade, é uma verdade, tem que ser dito, com esse palavreado todo mesmo, e que você vai pra uma segunda fase que ela é uma peça e 4 perguntas. É. Que 4 perguntas tem 2 em cada pergunta, que a prova vale 10, você tem que tirar no mínimo 6. Mas só a peça vale 5, então se você erra a peça, você perdeu a prova. É isso aí. E você faz a segunda fase, se você não passa, você tem o direito a uma É repescagem. para fazer depois. Que é uma vez só. É. Eu passei na repescagem, pra você ter uma ideia. Se eu não passasse nessa minha segunda vez, você volta pra primeira fase. É verdade. E aí o que aconteceu com o nosso amigo aqui? Ele passou na primeira fase, provavelmente por algum problema não foi possível ele fazer a prova da segunda fase, então ele vai automaticamente pra repescagem. É Mas ele isso tem aí. que pedir pra participar da repescagem. Se ele não fizer essa repescagem, ele volta pra primeira É fase isso aí. de novo. Então assim, Ai, é uns é tombos um processo. que a vida nos dá. É difícil essa prova. Aí, Ainda bem que eu não fiz isso. Né? então, a gente tá... Tô brincando, tô brincando. Estamos tentando, entendendo? Correndo, Vai mas conseguir. já sinto um vitorioso depois disso tudo. Eu acho que depende de mim, só de mim, mais de ninguém. E voltar, entendeu? Voltar. Mas mesmo assim, eu passando nessa prova ou não, eu acho que esse amor que eu tenho pelo Falqueto ainda continua, entendeu? Porque temos que ter a gratidão. Gratidão. É uma palavra que todo mundo tem que ter. Um sentimento. Né? Gratidão, sentimento, isso aí. Porque muita Por gente quê? tem a palavra na boca, É, mas... é isso aí. Não tem nas É verdade. ações. A gratidão é uma coisa que você sempre tem que levar. Não é coisa que você vai pagar. É coisa que você tem. Se você fez algo para mim, eu tenho que ter gratidão. Não precisa, mas eu tenho que ter. Então eu tenho isso em mim, essa gratidão pelo Falqueto, entendeu? Pelo esse processo que aconteceu e processo de minha mãe nesse estado de câncer. Mas até aí, tem então todo esse processo. O médico ainda deu 6 meses, aí voltou a outra história. Até então o médico estava fazendo tratamento e tu estava cuidando. Aí ela ficou boa, deu uma melhorada. E a vontade dela era voltar para a cidade dela. Voltar pra Bahia. Ela falou assim, meu Voltar pra filho, terrinha. voltar para terrinha, eu quero morrer lá.
Olha Se for isso. pra morrer, eu quero morrer lá, meu filho. Aí o médico chamou, a gente conversou com a médica, tal, ela explicando, assim, ó, meu filho, eu vou falar pra vocês, da agora em diante, tudo que ela quiser comer, beber, pode dar. Porque contou a situação, explicou como é que já estava. Aí juntamos aqui e levamos ela para Bahia. De volta pra terrinha. Pra lá também. E ela voltou a ter terrinha lá. Ficou durante os 6 meses, só ali cuidando das coisas dela, porque lá tinha galinha, tinha tudo, aquela na região lá onde a gente morava. E aí, certo dia eu tô aí trabalhando no Falquete, tô naquele corre-corre, me liga. Eu tava confiante que Deus ia fazer um milagre. Porque a gente sempre quer que nossa mãe vive, a gente nunca quer uma situação que acontece. Ninguém quer morte de ninguém. Aí, Fábio, Lindomar, o que aconteceu? Aí nesse dia me ligou. Carlos, sua irmã tá ligando. Ó, Rob, vem pra cá que mãe não tá bem. Mãe deu uma recaída e tal. E a situação é complicada. Aí desce pra cá. Porque ela tá chamando você e tal. Quer que você venha. Aí eu conversei com o Falqueto, com os pessoal ali, com o Fabrício, com o João. Falou, não, pode ir. Aí eu desci pra Bahia de novo. Quando eu cheguei lá, ela tava, eu lembro como hoje, é interessante pra você ver, entendendo? Parece que Deus faz as coisas e acontece tudo. Quando eu cheguei, ela tava numa cama, assim, bem encostada, assim, num canto, na parede. Na hora que eu pisei o pé no portão, ela me olhou assim, com aquele olhar. Tipo assim, que bom que ele veio. Aquele sorriso assim meio. Aí eu cheguei lá, abracei ela e tudo. Ela com a voz já cansada. Obrigado, só tava esperando você. Aquela voz assim. Então, esse é um sentimento, moço. E naquele Despedida. momento eu, ali emocionada, abracei ela muito e falei, não, tô aqui, mãe. E sempre só, ela não vai morrer agora. Por mais que você sabe que o estado, mas você não quer. E eu falei, só ela não vai morrer. E ali passei um dia, dois. Quando foi no terceiro dia, ela, a situação, já não estava quase respirando. Levamos para o hospital. E o interessante de tudo isso, a gente levou ela para o hospital e colocamos nos aparelhos, aquele aparelho que, nossa, quando eu vejo aquele aparelho, não sou contra, mas quando eu vejo aquele, aquele ali, fica na nossa Lembra, memória, Mas é uma a gente memória ruim, lembra. né? Uma memória E triste, né? triste. E aí os meninos, aquilo ficou na minha mente. Aí ela me chamou, senta aqui na cama, eu sentei na cama. Aí ela mandou deitar, ela deitou no meu colo. E eu fiquei ali passando a mão na cabeça dela, tal, conversando com ela. Aí ela me chamou, baixei o ouvido bem baixinho assim, ela falou assim, meu filho, mãe te ama. Nunca mude. Seja sempre o que você é. Que E coisa. aquilo, ela falou aquilo, entendendo? Aí daqui a alguns minutos, o aparelho parou e aquele foi o momento mais assim que a gente fala, mais triste, né, bicho? E Que, belo, né, meu irmão? que ela Triste e morreu, belo, né? Um ensinamento ela pra gente que morreu ela fez. nos meus braços. E hoje, eu me sinto um cara forte, me sinto um cara feliz dependendo disso. Porque eu não sou feliz porque eu tenho carro, porque eu tenho moto, porque eu sou formado, porque eu vou ser um advogado. Não, eu sou feliz porque eu sou feliz. Independente de qualquer coisa. Entendeu? Não é porque, não. Minha felicidade é eu. Entendeu? Então é isso, essa essência que eu tento levar a cada dia, entendeu? E quando se fala em mãe, a gente está falando em outubro, falando em mãe, em prima, é como o Lidia Mar falou, outubro rosa, tem que cuidar. Quem ama, cuida. Que ama. Como é que você fala que ama e não cuida? É difícil você Uma falar incoerência, que... né? Isso aí, uma Uma incoerência. incoerência. Você chegar e falar que ama e não cuida, pô. Você tem que cuidar. E aí, a sua mãe, né, não só te deu um direcionamento, um momento
crucial ali da passagem dela, né? Porque eu não acredito que ninguém morre, né? Foi uma passagem que ela fez e certamente impregnou teu coração Coisa boa. de sabedoria, de força, de fé, que é tudo que de bondade, né? De verdade. harmonia, tudo que você vem contando e parece que foi característica da personalidade dela, né? Bacana. A gente, assim, os nossos internautas, eu me emocionei aqui, porque quando a gente ouve um depoimento, né, de uma situação dessa entre mãe e filho, eu que tenho mãe, graças a Deus, minha mãe vivíssima, tenho uma filha de 3 anos e 11 meses, a fazer 4 anos já no mês que vem. E é exatamente isso que... Volta a gente fala Carlos, volta a gente fala Robinho. Os internados, que pra quem tá só nos ouvindo, é a mesma pessoa. Mas que ele vai explicar o porquê do Robinho já. Mas assim, como que algumas pessoas não valorizam o que tem. Mãe, né? Que é uma coisa mais valiosa. Depois de... nós Desculpa, depois de Deus, é a mãe. Sempre falo, depois de Deus, vem a mãe da gente. Pode dizer. Não, mas assim, a importância que é o Outubro Rosa, que a ideia da campanha do Outubro Rosa é que a gente possa ajudar as pessoas em que nós amamos. Isso aí. Que é nossas mães, nossas avós, nossas primas, nossas tias, mãe, nossos amigos, nossos verdade. namorados, nossos esposos. Então, assim, é uma campanha de amor. Campanha que de é uma amor. campanha de cuidar. É isso aí. Não é? É de verdade. Cuidar. Porque tem que cuidar. A gente tem que cuidar pra gente evitar chegar numa situação dessa. Porque o cuidado familiar é muito importante. Eu sei que muitas vezes as famílias em si, nem todo tem o mesmo cuidado, entendeu? Sim, Quando a gente existem vê muitas famílias em desarmonia, desarmonia, né? Em guerra. então, quando eu vejo uma família em Que si... desestrutura tudo, né? Porque Tudo. se você não tem uma família estruturada no sentido de harmonizada, né? Não estou dizendo que a gente não se desentenda, que não existe isso é divergência, normal, aquelas... né? Mas assim, a questão de você ter uma raiz. Isso aí. Uma raiz. É isso que alimenta a gente, como te alimentou e te alimenta até hoje. E é muito triste quando a gente observa, né, que um país como o nosso, extremamente paradoxal, né, onde nós poderíamos ter uma harmonia numa família brasileira em si, a gente tem tanta disparidade, promovendo tantas situações difíceis para muitas famílias que vão gerar desagregação interna, né? É muito importante a gente lembrar de que tudo começa ali. E a gente consegue fazer um enfrentamento muito mais forte com a vida se a gente tem essa raiz aí bem estabelecida. Mas uma coisa que eu vejo que muitas vezes estão acontecendo, tal do eu. Não sou contra, você tem seus sonhos, seus objetivos. Mas hoje as pessoas é mais eu posso, eu faço, aconteça. É o superego, né? Tá acima do ego, né? É o superego. Então, você tem que ter noção que não é dessa forma. Você precisa de mim, eu preciso de você. Um precisa do outro. Cada um tem suas, como fala, suas essências, como é que fala? Tem seu jeito de ser, cada um tem seu jeito de ser, mas você não pode ser assim. Porque quando você fecha a porta do aprendizado, que é eu levar e você me ouvir para depois a gente discutir, debater ou conversar essas ideias, as coisas fluem. Quando você conta da sua experiência, que é a experiência de muitos de nós também, e de quem está nos assistindo, né? Você falou o superego, né? O superego no sentido da psicanálise é justamente o elemento de controle. Né? O superego é aquele que te determina a lei, né? O limite. Né? Então o que a gente vive de certo é um superego no sentido de egolatria, né? Que muitas vezes a gente distancia de um conceito importante, que é o que você acabou de dizer. Nós temos que observar o quanto nós estamos ligados à vida no sentido de materialismo. Sério? A gente fala, não estou falando no sentido de nada de
comunismo, nada a ver. Materialismo no sentido mesmo de vínculo às coisas do mundo físico, daquilo que é perecível, não é? Porque quando você fala da sua história, todos os elementos de tesouro que tem aí é sentimento, é exemplo, é amor, é união. Agora, é imaterial. O disparate do eu é o materialismo. Mais para mim, tudo para mim, melhor para mim e para o outro nada. Aí você vê que você tocou num ponto interessante. Porque quando eu volto a falar, não sou contra. Você ter dinheiro, você ter carro, não sou contra. Mas quando você bota essas coisas na frente do principal ponto, que é o amor, você quebra toda a regra. Desarmonia. É o que você tocou no assunto. Entendeu? Quando você pensa em fazer e as coisas vão acontecendo, você está começando agora. É como você falou. Graças a Deus está sendo uma audiência. Gente, vamos seguir aqui que está sendo uma audiência e vai ser. Agora a propaganda do Robinho bombou. Porque é algo interessante. Galera do Robinho, um abraço. É uma coisa interessante. A gente tem que trazer isso para a nossa sociedade. Que ele não pode colocar o amor ao seu filho por causa de um carro, o amor ao seu filho por causa de um apartamento, por causa de uma fazenda, por causa de algo. Entendendo? Você tem que ter primeiro o amor para distribuir, para depois você ir conseguindo essas coisas com o tempo. Entendeu? E hoje a gente vê a importância do conselho que a tua mãe te deu lá no momento crucial, né? Seja você, não foi isso que ela disse? Aí. Seja você. Seja assim, né? Verdade. Porque às vezes o que também destrói um pouco da harmonia interior e exterior de nossa vida é querer ser o outro. Verdade. Né? É querer ter o que o outro tem, ser o que o outro é, né? Você sempre procura. Tudo isso é tesouro que a traça não come. Que não come. Né? Não rói. Não rói, né? Mas voltando, e a ferrugem não come. Ferrugem. Né? Então, voltando aqui ao Tubo Rosa, que é interessante a história, né? Gostei da história. Eu já ouvi alguma. Não sou leigo, gente, mas eu gostei da história, que a gente começa a entender mais um pouco. Já tinha visto falar e tudo, mas o Lindomar trouxe aqui um pouco, é interessante. E o Outubro Rosa é o que ele falou, é amor. Tem que ter amor. Porque a doença está cada dia mais se alastrando. Está atingindo muitas famílias, destruindo lares, família. Então, nós temos que ter essa conscientização. Entendendo? Que a prevenção é o melhor remédio. Antes que aconteça o pior. Porque o que eu vivi, eu não quero que você, ou ele, ou qualquer um que está nos assistindo viva. Não espera acontecer, não, moço. Todos nós vamos um dia, mas quanto mais a gente puder ficar por aqui, né? Com a família. Não, e eu quero ficar muitos anos. Você... É o que ele falou, se dependesse de nós, a gente queria que nossas mães vivessem para sempre. Pra sempre. A gente quer que nossas mães vivam para sempre. Mas para isso é preciso você fazer sua parte. Não depende de ninguém, cada um faz sua parte. E a prevenção é extremamente importante, a gente volta a dizer sobre isso, que a ideia do Outubro Rosa, da conscientização, é a gente trabalhar essencialmente a prevenção. Sim. O autoexame para aquelas mulheres, né, que tem ali bem próximo dos seus 40 anos, não significa, estatisticamente, obviamente, né, em termos de números, mulheres com menos de 40 anos também podem manifestar, mas ela passa a se manifestar muito mais vezes acima dos 40. Homem, né? Eu ia falar exatamente isso. Porque a gente tá falando só de mulher, né? É então... raro, mas acontece também com os homens. É isso aí. Tá? Que o câncer de mama não tem nada a ver com o peitinho, né? A mama que a gente tá falando é uma glândula mamária que todo ser humano... Aí ele fica me chamando de Robinho, bípede né? tem, entendeu? Só para deixar claro que é isso. Ei, mas nós estamos aqui, o nosso internauta está nos ouvindo, que a gente também tem a plataforma, né? Via áudio. Estamos aqui recebendo hoje o Carlos, popularmente conhecido como Carlos Robinho, Roberto dos Santos de Jesus. e que ele vai nos contar agora, né, Fábio? A gente está chegando uma conversa maravilhosa, né? A gente está aqui, tô imensamente feliz de te conhecer. Não, um prazer imenso é conversar. Eu conhecer pessoas nobres como vocês. Nossa. Depois nós vamos trocar TikTok, dia eu também tenho TikTok, eu tenho minha TikTok. filhada tem, TikTok, É isso TikTok aí. é legal, né? Minha esposa tá lá fazendo os vídeos lá comigo. É muito lá. bom.
Minha esposa agora resolveu começar a fazer pegadinha comigo agora dentro de casa. Tem noção? Agora eu tô nessa, tem noção. Mas é bom, é bom. É muito Então, bom. Mas eu queria... agora. Pode. Vai, Não, fala. eu acho que a gente vai falar a mesma coisa. Então pode. Antes do Hobby. Robinho. Do Hobby, né? Do Hobby. Antes do Hobby. Bota a Hobby musiquinha do dos minutos, bota a musiquinha. Eu queria saber qual é a sua pegada Era no dançarino. TikTok. Qual é a pegada do Lá seu no TikTok. canal no TikTok? É sertanejo, muita imitação sertanejo. Eu gosto muito do sertanejo. Você toca também? Um pouco. Tá, mas muita imitação sertanejo, Quem, por exemplo? é piada, é Eduardo Costa. Então imita aí Eduardo Costa pra nós. É, Quem sabe faz ao vivo. faz alguma Quem coisa que sabe você faz faz ao lá no vivo, já TikTok, diria o é Faustino. Juliano, Henrique Juliano, entendeu? Mas eu faz quero aí, ver. faz Eu alguma quero coisa assim, que você faz lá na Por sua que, rede. por que eu tô sugerindo o Eduardo Coloca a Costa? música, faltou uma musiquinha aí, Não, coloca você aí. vai na capela. Vai. É porque o Eduardo Costa ele vem na Serra. É? Ele já ficou hospedado aqui no Boulevard Lagoa, inclusive, né, um restaurante famoso que eu não vou fazer propaganda. Cadê Restaurante o famoso. celular? Pega Levou, o inclusive, celular aí pra me ver aqui. comida. Fazer só um Aqui, ó. trecho pra vocês. Aí. Eduardo Costa. Ei, mas. Tem um paradoxo aí, depois nós vamos tentar entender, mas vai lá, manda bala. Vamos chegar lá. Não, mas o Robinho. Não é à toa que o nome desse podcast é Iagora, porque depois a gente pergunta, e É. agora? E agora? E agora? E agora? E agora, o que vai fazer? Enquanto ele tá ali procurando, quem quiser É. anunciar com a gente, É isso contato aí, ó. arroba iagora.com.br. Aparece aqui os nossos contatos aqui na nossa tela. Aparece. Mas quem quiser, Também entre lá em no- contato arroba iagora.com.br. Nas nossas redes sociais. Lembrando do acento no A do IA, gente, porque tanto para pesquisar no canal do YouTube como as redes sociais, precisa colocar o acento no A, porque você já vai direto lá. Caso contrário, vai no E agora, né? Tem muito E agora na internet, né? Então. Mas vamos lá. E agora, só E agora nós. nós E estamos agora? recebendo aqui Eduardo Costa. Aqui que o vovô. satisfação, Aqui o vovô ali, aqui, ó. ó. Muito importante, é uma figura nova. Só. Vamos lá. Hein? Vamos ver o Eduardo vamos Costa lá. aqui. Não solta e amanhã você pode se amar. Solta a voz aí. Ah, é você que tá aí. É ele. Ah, eu não tô vendo daqui. É ele. Aqui, rapaz. gente, ó. Bonitão, É imitação. bonezão, sem camisa. Ó a música. Deixa eu ver também Assim, ó, aqui, cara. Ele também mostra peitinho ali, tá vendo? Tá mostrando o Ele mostra peitinho. você É viu? verdade. Segue lá, gente. Fala de novo. O nome? Rob Santos de Jesus. O Rob TikTok. Santos de Jesus, Isso. TikTok. A gente faz algumas imitações, algumas coisas. Agora, né? para fechar nossa entrevista. Já Você vem. falou que o seu canal no TikTok, a pegada é sertaneja, né? A imitação do sertanejo. Mas por que hobby? Não Rapaz, tem nada a ver com sertanejo. Não, tem. mas pô, não pode pular isso, não? Não! Poderia Agora deixar que pra os internautas depois. querem assistir, querem ouvir, e agora? Até porque vai haver pesquisa depois desse aqui agora. Vai Vai. pesquisa, O começar a interessante- pro Google agora mesmo. O a juventude. interessante, o que aconteceu? Aí na minha cidade o pessoal, naquela época do sucesso de não se reprima, era o menudo, né? E pai, aí eu comecei a dançar. E o pessoal, pô, você dança Pé de bem. valsa. E pai, eu começando a dançar, e o pessoal falou, você deveria ser o Rob, o fulano, então. E aí começou o Robinho, e aí não é que pegou, através do grupo Menudo, aí pegou. Aí foi aquela cantando e eu comecei, o pior que naquela E época... você é bonitinho igual o Rob também, né? Não, eu acho que era mais bonito. Mais bonitinho não, acho que era mais ainda, entendeu? Porque o moleque ele era pegador, né? Mas eu Era, sou era- caba, Também, você também não, é. sou caba, Você viu que até a mãe dele Cabra macho. quase pegou ele no pó Cabra macho, entendeu? lá no salão. E aí o interessante é que através disso se tornou hobby. Não tem nada a ver, né? Porque meu nome é Carlos Alberto São Jesus. Se for Mas nome- você é o Rob do Menudo, pô. Do não é- Menudo, não é? Não, mas menudo naquela época já era passado. E Michael Jackson também passou pela sua vida, Michael Jackson? Não, mas foi. Se não, o Michael lá de perto da Mediterrânea ia ter uma conversa com você, Não, Michael, aí lá embaixo. deixa lá, deixa o cara quieto lá. Deixa Robinho mesmo, vai ficar melhor. Ele vai pra frente do Falqueta agora, lá vai, brigar contigo. não, aí lá a gente já. Não é, Alisson? De que Lá a ele gente- tá, de que o Fábio tá falando é um personagem que nós temos É, aqui, né? uma Serra figura Sede. da Serra Sede. Nobre, né? Folclórica. Folclórica, super educado, Muito bom. cortês, né? Faz parte. Faz Muito parte.
né? E o apelido dele pegou, Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson da Serra 7. Podia levar o Michael Jackson lá no seu podcast, não, no seu TikTok. canal TikTok lá. TikTok, né? Pra fazer alguma coisa. Michael Jackson também imita, pô. Ele imita o Michael Jackson. Mas Ele é imita muito o Michael bom. Jackson. Mas é muito bom. O Lindomar tava falando que, voltando sempre, como nós estamos em Outubro Rosa e tal, Aham. mas o interessante é que é uma diversão. Depois que surgiu essas redes sociais, a família começou a divertir mais. Começou TikTok, a se- Kawaii, TikTok, tem- Kawaii. Então, É. é Tem algo o lado que... bom e o lado ruim. O lado né? bom, o lado ruim. Da Quando internet e das é da redes. Né? internet. Você sabendo usar as O redes. que tem de pirado aí também, Ah, né? mas é Tem. muito. Tem uns doidos aí que só Deus me perdoa, entendeu? Mas E os faz pais têm parte. que ter muito cuidado. Por exemplo, eu tenho uma afilhada de 10, 11 anos que ela tem a rede dela e eu e a mãe dela, a gente Sempre controla tem que bem estar, para isso poder, aí, pra poder ter cuidado. É, tem que ter cuidado, porque não é brincadeira o que está acontecendo em geral, quando a gente fala é Brasil, mundo. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai postar, do que a gente vai falar. Então isso é muito interessante. Mas eu gostei. Então é Eu isso. acho que até foi algo que descontraí. Muito bem. Contei da Eu não história. sabia se era o hobby do Menudo, se era você que estava aqui, né? Não, Quando mas- você começou a falar do. A gente vai no TikTok. Carlos, Rob, É só- Robinho. eu só Aí eu tô porque explicando mudou, a verdade, né? é a mesma Consegui pessoa. Foi entender mudando. que não era rock por causa das músicas sertanejas. O rock não cantava música É, não sertaneja. era a pegada deles. Aí você já. Tinha nem como dar essa pegada pra eles que não ia dar certo. Então aí, gente, ó. Mas Amigos do Iágora, internautas, uma surpresa enorme pra gente, porque quem nos apresentou você foi o Alistair, que tá aqui atrás das câmeras também, lá do Falqueto, né? prazer todo. Propôs que nós contássemos a sua história, foi maravilhoso. Nossa. Espero que você volte aqui de novo, Contando outras né? histórias. Contando outras histórias, Sim. ampliando lá seus Pode seguidores, né? ser. É? Pedindo para seguir É vocês. isso aí. E eu tenho um imenso prazer. Figura nobre, você aqui eu já tinha visto, conheci. Pessoa maravilhosa. Lindo só no nome Lindo, mesmo, não, mas ele é uma Não, pessoa. né? É lindo, entendeu? por O- dentro, né? O nosso amigo. Qual o Hélio ali, fala? De Mateus, costa, o de Mateus. costa ele é lindo. É? Hélio fala. O Hélio é É outro. porque ele me nosso sacaneia, parceiro. porque teve uma revista que foi feita que eu estava na capa da revista. Eu era o artista. Era o o modelo. principal, o modelo. Uma foto que o nosso fotógrafo retirou lá no alto do Mestre Álvaro. E eu É. assim, feliz da vida. É. Só que só de costa, eu vibrando pela vida. Aí o professor Hélio, que faz parte dessa bancada, que hoje não pôde estar presente conosco, né, Fábio? Isso aí. Né, o nosso hacker da matemática, É. Isso aí. não pôde estar aqui com a gente. Aí ele fala que eu sou um... Ele é belo lindo, artista mas de costa. costa. Lindo. né? Tinha que ser o professor Hélio. Mas é bom, faz parte. Eu acho que a resenha que nós chamamos na Bahia, né, a gente chama de resenha, acho que faz parte do processo, então não teria graça, né? Você ficar. Mas eu agradeço por ter contado a minha história, um pouco da minha história, da minha mãe. Eu acho que vocês que estão nos assistindo agora, que pega isso como exemplo, entendeu? Cuide de sua mãe, cuide de sua irmã, sua namorada, em si, todas as mulheres, porque é importante e quem ama cuida. E tem amor próprio, porque a pessoa que tem amor próprio, ela cuida de si primeiro para depois cuidar dos outros. Então, muito obrigado. Eu Nós que agradeço. agradecemos a você. A A oportunidade de fazer o Iágora ímpar. ser o Iágora, né? É, Que é exatamente. humor, fala sério, Isso. fala de espiritualidade, fala de vida, fala de... Não. É isso Isso aí, aí. Iágora. Você deu essa oportunidade pra nós. Oportunidade ímpar. Então, segue. Segue, curte, que esses meninos aqui, como diz na Bahia, é um sucesso. Muito obrigado. Assim, nós que agradecemos, né, Fábio? Porque o Carlos, com essa história de vida, agradecer imensamente a família Falqueto, mais uma vez, proporcionando esse momento para todos nós. E, como eu disse, eu me emocionei aqui quando você contou a história, né? A despedida entre você e sua mãe. Porque, como a gente falou, assim, mãe é Muito um bonito, amor né? infinito. Verdade. Infinito. E, por favor, cuide. É isso aí. Ama. Cuide. De verdade, porque vale a pena. Então eu quero agradecer imensamente você Não, por ter estado aqui, contado a história, sua história de vida e a história de vida da sua mãe. eu que sou, como diz, grato. E você tocou, agradecer a família Falqueto, na presença da diretoria, o João, a Mena, a Tiane, Fabrício e Joel, enfim, todos.
Eu A agradeço família eles. é grande também lá de vocês, né? Quantos funcionários ao todo, Alisson? Acho que é 120 funcionários, então uma família imensa que sempre está de portas abertas, né? Realmente aquele ambiente é familiar, entendeu? Então, E é do bem. e é do bem, então procura, vocês que estão nos assistindo, procura nos visitar. Eu estou lá fazendo TikTok lá dentro da loja, fazendo sempre algum vídeo. Legal. Se quiser participar com a gente, pode participar, entendeu? Algumas dancinhas nobres que a gente vai fazendo lá, vem participar. Tivemos uma última dança agora, sempre é um áudio, 4, 5, 6 mil, 7 mil. Mas agora você tem que botar a dança do menudo lá, pra pessoal ver como é que era antigamente lá. Bota o Não, menudo mas- lá. Ó, Tem que botar o desafio, menudo. Vamos fazer o Alistair. seguinte, desafio. Se vocês... Música do menudo se lá, vocês- TikTok do Falqueiro. Ó, se vocês for lá no Falqueto e começar a seguir aqui Iago, os meninos, e começar a seguir Rob, eu vou fazer uma dança lá no Falqueto com vocês. Lá no Rob, lá dos menudos. Do menudo. Aquela Boa. assim, ó, não se reprima, não se reprima. E a gente... Mas que bom, os meninos. Maravilha. Valeu. Descontração. Obrigado. Obrigado. Carlos. Valeu, Matheus. Valeu, Matheus! Junto. Alisson! Obrigado. O supermercado Falqueto vem construindo uma linda história ao longo de 45 anos junto das famílias da região da Serra Sede, valorizando as raízes do povo serrano. Os esforços deste empreendimento familiar vêm acompanhando os avanços e inovações do mercado que visam proporcionar a você, cliente, uma experiência de compra cada vez melhor. Pensou em qualidade, variedade e preço baixo? Lembrou Supermercado Falqueto.